Bom, Cruzeiro que chegou hoje, né, a sua quarta derrota na atual temporada em apenas 10 jogos e mostra assim, o time está muito longe ainda do que nós esperávamos, não para esse, podemos dizer assim, para esse ano, né, porque tinha uma expectativa interessante do Cruzeiro, obviamente, passar por algumas dificuldades. A questão é, o time claramente muito, né, desentrosado em relação até mesmo à própria temporada passada, onde o técnico Pezzolano tinha acabado de chegar no Cruzeiro, e depois dessa derrota aqui de 2-1 para o América, que eu quero trazer aqui um pouco mais de detalhes e não focar principalmente nesse jogo, né, até porque não teria muito o que tirar desse jogo de hoje, confesso para vocês que não teria muita coisa o que analisar, e sim mais em relação aos primeiros jogos do Cruzeiro nessa atual temporada, onde já são até aqui 10 jogos, com apenas 3 vitórias, 3 empates e 4 derrotas, sofrendo na atual temporada 11 gols e marcando 12. Então uma média de gols marcados muito baixo e, além disso, né, uma média de gols sofrida altíssima, muito diferente do time do Campeonato Brasileiro do ano passado e até mesmo do Campeonato Estadual, né? A comparação do Cruzeiro tem que ser principalmente em relação ao Campeonato Mineiro do ano passado. É aceitável que o Cruzeiro faça uma campanha pior do que da temporada anterior, que o Pezzolano tinha acabado de chegar, com orçamento de Série B, com elenco de Série B, nesse ano estando na Série A. Enfim, quero trazer aqui os detalhes para vocês nesse vídeo. Só antes de começarmos a por hoje aqui, para deixar seu like, também se inscrever aqui em nosso canal. Me chamo Gustavo, contei com a ajuda de vocês para chegarmos aqui no YouTube a 38 mil inscritos e ficar esperto aqui, né, no decorrer dessa semana, que eu devo trazer várias atualizações para vocês no mercado, tanto em relação, no caso, a possíveis especulações no Cruzeiro, sugestões de reforços que eu vou trazer aqui no decorrer da semana, beleza? E outro recado que eu tenho para vocês é do Clube KTV, que me salvou mais uma vez aqui, né? Eu estou passando um tempo agora em Buenos Aires e o Premier simplesmente não funciona, né? Fora do Brasil. Tentei mudar o plano, tentei alguma solução com o Premier, não obtive resposta nenhuma. Então, até para você assistir os jogos do Cruzeiro pelo Brasil, qualquer onde você esteja, né? Minas Gerais, Belo Horizonte, interior, qualquer parte do Brasil e do mundo, vou deixar o link aqui embaixo. Todos os jogos do Cruzeiro, do Campeonato Europeu, Campeonato Brasileiro, tudo no Brasil, vários filmes, canais abertos, fechados, então tudo para você assistir em mais alta qualidade, sem delay, tá aqui embaixo, né, o WhatsApp para você mandar mensagem e assinar planos a partir de R$30, vai depender do qual você vai querer dentro, mas a partir de R$30 para você assistir os próximos jogos. E bom, quero começar aqui essa análise, só lembrando que esse foi o 8º clássico, se não me engano, do Cruzeiro, sob o comando do Pezzolano, que não venceu nenhum até aqui. E assim, é claro que essa discussão fica muito clara, né, por conta do número altíssimo de clássicos, sem o Cruzeiro ter conseguido nenhuma vitória, mesmo todos esses jogos não ter sido considerado favorito. Agora eu falo um pouco mais do Pezzolano, que obviamente caiu bastante o rendimento do time, e já adianto para vocês que eu não acho que tem que ter troca nenhuma, tá? Acho que o Pezzolano tem que continuar, não tem essa não. Acho que ele é um dos poucos que se salva. A mesma coisa se você querer mandar embora o Bruno Rodrigues, por exemplo. Aí é que seria para desandar tudo. Acho que o Pezzolano é um dos poucos, do menos culpado, tá? De toda essa história aqui que eu quero falar aqui no vídeo. Os números da atual temporada, 10 partidas no Campeonato Mineiro. Cruzeiro, ainda bem, já está na terceira fase da Copa do Brasil por ter vencido a Série B, porque se tivesse que disputar algumas partidas, já seria 2 jogos contra os times, possivelmente 2 jogos fora de casa. Eu tenho quase certeza que o Cruzeiro já teria sido eliminado, tá? Porque só você ver, né, exemplos de times que estavam até teoricamente bem mais organizados do que o Cruzeiro, o Vasco, o Cuiabá, o Goiás, caindo, por exemplo, na primeira e segunda fase da Copa do Brasil. Então, por sorte, o Cruzeiro só disputou o Campeonato Mineiro. 10 jogos, 3 vitórias apenas, 3 empates e 4 derrotas. Marcou 12 gols e sofreu 12. No caso, a média aí, então, 12 gols marcados e 11 gols sofridos. Uma média de gols sofridos muito alta, né? Então, o Cruzeiro tem que melhorar nesse quesito, muito diferente, por exemplo, da temporada passada. E a questão o Cruzeiro cai, então, nas semifinais. Tudo bem, acho que o Cruzeiro não tinha a obrigação de chegar à decisão, porém é um número a menos do que foi em relação à temporada passada, onde teve uma mudança no regulamento, então obviamente o Cruzeiro teve mais jogos, que foi 14, contando com os 2 a mais que teria na decisão, porém 14 jogos, venceu 9, empatou 1 e perdeu apenas 4. Marcou 26 gols e levou 15. Ainda assim, tinha uma média de gols sofridos bem altas, foi a mesma coisa a média, tá?
dessa atual Campeonato Mineiro com o de 2022, porém marcou 26 gols, que dá uma média de quase 1,75, se você for dividir, né, pela matemática, por jogo. Cruzeiro nesse ano marcou em média 1,2 por jogo, então uma média baixíssima, não dá nem isso, tá? Dá 1,16, então uma média baixíssima de gols marcados na atual temporada, o que mostra que o Pesolano tem encontrado dificuldades, né, com o elenco do Cruzeiro, mesmo contra adversários fraquíssimos. Não tem como se referir a outra forma. O Cruzeiro tinha a obrigação de vencer alguns jogos. Por exemplo, Pouso Alegre dentro de casa. Tudo bem, o Pouso Alegre não é um time terrível, mas está na Série C. O Cruzeiro realmente quer, então, chegar no Brasileiro, ter que ganhar do Grêmio fora, do Corinthians em casa, e não vencer o Atlético, não vencer o Pouso Alegre, não vencer o Democrata. Nossa, o Democrata, sinceramente, o Cruzeiro tem que melhorar drasticamente, até que foram 26 atletas utilizados no elenco, e assim, nenhuma vitória sobre o seu comando. Sem o Mineirão, eu acho que o Cruzeiro não tem muito o que fazer, tá? É óbvio que os jogadores estão jogando ainda com o apoio da torcida e tudo mais, mas é completamente diferente. O Ronaldo vai querer economizar seus 4, 5 milhões de reais por ano não jogando no Mineirão, mas vai abrir mão de um caminhão de dinheiro, porque o Cruzeiro, se continuar jogando fora de casa, reduz, jogando independência. Eu não considero o estádio do Cruzeiro, sabe? Tanto tem um símbolo do América no estádio. Então, nossa, eu não consigo defender de forma alguma jogar no Independência, porque a casa do Cruzeiro é o Mineirão. Vai querer economizar 5, 6 milhões de reais a mais por ano para deixar de faturar 100 milhões, 200 milhões com uma queda para a Série B, sabe? Então, acho que o Cruzeiro tem que voltar para o Mineirão urgentemente. Chega um acordo aí com a Minas Arena logo. Não é possível que nesse Campeonato Mineiro inteiro não teve nenhuma evolução nas tratativas. Ou o Ronaldo muito cabeça dura, querendo só o que ele realmente quer, senão não vai ter acordo. Ou a Minas Arena também pensando dessa forma, porque não tem lógica. 2 pessoas racionais, 2 pessoas cabeça, né, não chegar a um acordo e ficar batendo ela. Tanto tempo quanto tem sido o Cruzeiro com a Minas Arena. E principalmente nesse ano, né? 3 meses já não deu para resolver nada. Nossa, complicado demais. Se o Cruzeiro não voltar para o seu estádio, vai correr mais riscos ainda de ser rebaixado. Quero ver como vai fazer, com mais de 70 mil sócios para colocar no estádio que cabe 23 mil pessoas. Já é uma falta de respeito com o torcedor partindo desse ponto, tá? Então, assim, quero falar, além disso, o Cruzeiro que, na minha opinião, tem que melhorar a defesa urgentemente. Por quê? O Cruzeiro, de todos os jogos que fez na temporada, ficou uma partida sem sofrer gols. Então tem uma média altíssima de gols sofridos e ficou um jogo apenas dos 10 até aqui sem sofrer nenhum gol, né? Então o Cruzeiro passa aí somente o jogo contra o Vila Nova, naquela goleada fora de casa. O único jogo que eu não assisti do Cruzeiro na temporada foi o único jogo que jogou bem. Acho que eu devo estar dando azar, porque não é possível, né? Cruzeiro, então, nesse um jogo sem sofrer gol, mostra claramente uma péssima defesa. E não é em relação não, então a defesa tá péssima, por isso que o Cruzeiro não consegue vencer os jogos, porque os gols têm saído. E nem é bem assim, é uma falta de harmonia no total, sabe? Dificilmente um time que só com um ataque vai vencer, e um time só com uma excelente defesa vai conseguir vencer os seus jogos. Tem sido realmente isso, uma média ali muito estável e mediano, o que não garante, por exemplo, títulos, não garante uma permanência na Série A. O Cruzeiro tem um aproveitamento ali de 40% dos pontos, vai ficar brigando quase que a última rodada e depender por um golpe de sorte, um time fazer uma campanha pior para não ser rebaixado e se manter o aproveitamento no poderosíssimo Campeonato Mineiro, né? Então é uma situação que tem que melhorar urgentemente se não quiser ser rebaixado. Cruzeiro que, na minha opinião, precisa aí de uns zagueiros. Chegou o Marlon para atuar de lateral esquerdo e jogou como zagueiro. A atuação razoável, não acho que é o ideal para esse ano, tem muito que melhorar. Vai chegar o Luciano Castan agora. Tenho certeza que deve ser o titular, porque ele é o zagueiro para jogar pelo esse lado esquerdo do campo e substituir o papel que o Eduardo Brock vinha tendo. Mas atualmente temos quem? O Lucas Oliveira, o Reinaldo, o Pedrão, o Neres e agora também o Luciano Castan para fazer esse lado esquerdo. Neres jogou, não convenceu, mais do mesmo, na minha opinião. O Reinaldo tem sido titular muito mais pela falta de ter outras opções do que necessariamente dele estar jogando fino da bola, assim também como o Lucas Oliveira, desempenho razoável até aqui, eu não tiraria do time titular, mesmo se tivesse mais contratações, mas a zaga do ano passado eu acho muito melhor. Lucas Oliveira, Eduardo Brock e Zé Ivaldo. Você prefere Lucas Oliveira, Reinaldo e agora o Luciano Castan? Para a disputa da Série A, realmente muito complicado. Acho que é uma falta de investimento aí nesse setor, muito diferente do ataque, que tem jogadores muito mais renomados, né? Quero que você deixe aqui então a sua opinião embaixo nos comentários. E bom, falei da zaga, mas não é porque o Cruzeiro tem esses 12 gols marcados até aqui que o ataque se safa dessa não, tá? Porque teve esse jogo contra o Vila Nova que marcou 4 gols. Então se você tira, o Cruzeiro fez no total, então, sem esse jogo do Vila Nova, 9 jogos. Tira 4 dos gols, o Cruzeiro fez em 9 jogos 8 gols, né?
Então acaba que essa goleada foi muito fora da curva, o que mostra que o Cruzeiro sem esse jogo teria uma média inferior a 1 gol por partida. Isso dá para refletir nos números, né, dos jogadores. O Wesley, por exemplo, até aqui, contratado como a maior contratação do Cruzeiro, apenas 8 jogos e uma assistência. Tudo bem, o Wesley teve, se não me engano, 2 gols anulados, teve alguns lances que ele poderia ter marcado também errando na cara, que aí já é culpa dele, né? Não tem o que eu fazer aqui. Mas se o Wesley tivesse um número assim, de 8 jogos, 3 gols e uma assistência, não seria errado, mas também seria o mesmo futebol que ele tem feito aqui pelo Cruzeiro, que tinha uma expectativa muito alta, que não é, né, o que tem refletido até aqui na temporada, principalmente por ser a maior contratação. Óbvio que ele já esperava que teria a torcida cobrando bastante. O outro, por exemplo, o Gilberto, que ainda claramente fora de ritmo, na minha opinião. Tirando esse jogo contra o Vila Nova, ele fez 6 jogos e nenhum gol. Ele faz aí esse jogo contra o Vila, onde marcou 3 gols e tem 7 jogos e 3 gols marcados na temporada. Acho que ele é muito bom, acho um ataque muito bom do Cruzeiro, assim, de nome, na teoria, no papel. Gilberto, Bruno Rodrigues, Wesley, Nicão, mas que na prática não tem rendido como era de se esperar, né? Bruno Rodrigues é um dos poucos que se salva, onde ele tem até aqui 10 jogos, 4 gols e também outras 3 assistências. Não são números ruins, o melhor, né? Não tem nem muito o que falar a respeito do Bruno Rodrigues, que hoje é o nosso melhor jogador e já vinha de uma fase muito boa na Série B, onde havia marcado 4 gols e 3 assistências também em 18 partidas. Péssima opções de atacante. O Cruzeiro, eu venho falando aqui, não sei se eu sou o único doido que vem falando nessa tecla, porque, cara, não tem lógica o Cruzeiro não contratar nenhum ponta direita, sabe? Quem que o Cruzeiro tem para sair do lugar do Nicão? O Nicão tem jogado de ponta direita nos últimos jogos. Hoje tudo bem, colocou o Wesley ou o Bruno Rodrigues revezando nesse setor. Mas aí sai ele, vai entrar quem? Não tem nenhum ponta direita. Aí você pode falar, mas tem o Juan Christian, tem o Rafael Bilu, o Denilson, o Stênio. Todos eles jogam pelo lado esquerdo do campo. O Denilson pode fazer esse papel de ponta direita e nem sequer foi testado, sabe? Acho que o Campeonato Mineiro com 7 jogos na fase de grupos também não foi uma opção excelente, porque, nossa, reduz demais o nível de teste. O Cruzeiro rodou. O que testou nesse Campeonato Mineiro? O que você acha que o Cruzeiro saiu mais forte do que estava no início do ano? Ou você acha que se o Cruzeiro tivesse saído da Série B para disputar agora a Série A, acho que já estaria mais confiante, né, do que essa passagem bem ruim, apesar de ter caído nas semifinais. O Cruzeiro só passou porque o América fez um gol a mais na Tombense e o Cruzeiro não conseguiu vencer o poderosíssimo Democrata, sabe? É uma falta do Cruzeiro realmente desconfiar mesmo e ganhar alguns jogos, sabe? Não é o Democrata que deveria ter entregado. Não, o Cruzeiro não conseguiu fazer essa sua parte. Os rivais ganhando do time de 4-0, o Cruzeiro consegue empatar em 1-1, precisando do resultado, jogando com a sua torcida. Tudo bem, Cariacica, um jogo no Arena do Jacaré, um jogo no Estádio de Independência, mas de qualquer forma é o Cruzeiro, e se tratando de um time que tem uma folha salarial de o quê? 5, 6 milhões de reais, que é a meta para a Série A, contra adversários muito mais fracos no papel e que tem jogado até melhor do que o Cruzeiro, né? O Atlético jogou muito melhor, o Pouso Alegre, o Democrata deu trabalho, sabe? Então, o Cruzeiro tem que melhorar urgentemente e já passa por aí. O Campeonato Mineiro é sim um teste e se o time não está conseguindo demonstrar superioridade nesses jogos, imagina então enfrentar agora o Fluminense fora de casa, o Corinthians, que também foi eliminado, né, por incrível Ituano também, né. Mas assim, no papel o Corinthians tem um time muito melhor e que realmente, assistindo os jogos do Corinthians, dá para observar uma evolução no decorrer do trabalho e um nível de jogo muito superior do que é o que o Cruzeiro tem hoje. 19 jogos até aqui para a atual temporada, 19 reforços, né, até aqui, contando já com o Richard e com o Luciano Castan e o Marlon, que vão ser anunciados. O Pesolano, que vive uma fase realmente ruim aqui pelo Cruzeiro, né, o treinador de 39 anos não tem algumas pressões em cima dele, onde foram apenas duas vitórias, 3 empates e 4 derrotas até aqui na temporada, número bem inferior do que os jogos na Série B do ano passado, né, onde na competição pelo Cruzeiro foram 37 partidas, 22 vitórias, 9 empates e apenas 6 derrotas. Nesses 37 jogos o Cruzeiro marcou 53 gols, uma média bem alta, e sofreu apenas 26, né? Foi quase uma das melhores defesas da Série B do Campeonato Brasileiro. Até a 33ª rodada o Cruzeiro tinha o melhor histórico de gols não sofridos, né, na história da competição, só desandou um pouco ali na reta final da Série B, tá? Então, o Pesolano não é o culpado, eu não demitiria, eu gosto muito do trabalho do uruguaio, que é aquela coisa, né, ter sei lá, o Verstappen dirigindo um Fiat Uno, um excelente piloto, mas num barco num carro que não está ajudando, apesar de ser o Cruzeiro, de ser uma história gigante, uma torcida que apoia demais, né, os jogadores atualmente não sentem aquela confiança de que, nossa, estamos jogando no Cruzeiro, vamos realmente buscar esse título, essa vitória. Não, tomara que o Cruzeiro esteja passando por uma fase de olho esperando o principal torneio, que é a Série A.
mas não é isso que vai acontecer, não é isso que o futebol demonstra, né? Um time jogar mal o Campeonato Mineiro, ter pouquíssimas mudanças, pouquíssimos reforços e começar a brigar por alguma coisa a mais no Campeonato Brasileiro. Não, o Cruzeiro vai realmente brigar para não cair e vai ser um ano mais um bem sofrido, tá? Não acho que o Cruzeiro caia, voltando para o Mineirão, estabilizando as coisas, testando um pouco mais os reforços, eu acho que não cai, mas vai passar um perrengue muito grande, sabe? Até, sei lá, 36ª rodada, o Cruzeiro torcendo os dedos, secando o adversário para não cair. Já passamos por isso tantas vezes nesses últimos anos, né, de fase terrível, e agora mais um ano dessa forma. Já sabíamos que seria difícil, mas desse jeito parece que vai ser mais um ano assim, ó, estilo 2019 2.0, sabe? Enfim, quero saber se você concorda comigo, discorda. Reforços, o que eu acho que o Cruzeiro precisa? Quem acompanha aqui o canal com frequência já sabe disso. Reforços, um zagueiro, um meia, 2 pontas, tá? Acho que o Cruzeiro precisa de mais 2 pontas direitas, um ponta direita e um ponta esquerda. Tranquilamente, e mais um centroavante reserva. Se sair o Gilberto lesionou, quem que vai ter? O Matheus Davó? Que ainda foi pouquíssimo testado, sabe? Acho que o Cruzeiro tem que melhorar demais. E, enfim, essas seriam as minhas contratações. No mínimo, 4 a 5 reforços para o Cruzeiro. Um zagueiro, para ser titular incontestável, um meia de criação, o Nicão, o Matheus Vital não tem dado conta do recado nesse papel de meio ofensivo, mais um ponta direita para jogar nessa função, pode ser até para complemento de elenco, e um centroavante para realmente incomodar o Gilberto, não o Matheus Davó, que vai ser realmente mais uma opção, uma sombra como reserva. Não vai ter um cara ali que, nossa, se o Gilberto não fazer gol em 5 jogos, 6 rodadas, vai ter esse jogador aí que nós vamos trazer e que pode beliscar uma vaga no titular. O Matheus Davó não tem demonstrado isso, nem até pelo nome, né? Um jogador que está surgindo ainda e tudo mais. Eu acho um bom atleta, mas para ser um reserva do Cruzeiro na Série A, não acho. E, enfim, até o último tópico aqui sobre o Rafael Cabral, muita gente criticando ele. Não acho também que tenha que trocar, ele foi bem ano passado, o Cruzeiro renovou o contrato dele, que vai até o final de 2025 ainda, então não tem muito o que fazer. Acho o Rafael Cabral um bom goleiro que vive uma fase muito ruim. Até mesmo gostei da entrevista dele no pós-jogo, que ele falou, né, sobre assumir essa responsabilidade, que errou, não tem que levar esse gol que ele sofreu, né, realmente uma falha. Eu cobro bastante, eu até fico muito bravo na hora do jogo, mas falando aqui um pouco mais calmo, manteria, não tem muito o que fazer, sabe? Trocar o Rafael Cabral agora, não acho a principal evolução. A bola, na minha opinião, não tem nem que chegar, sabe? Tem que parar ali no zagueiro. Rafael fez algumas boas defesas até nesse jogo também, nos últimos. Não acho que, demitir ele, tirar o Rafael Cabral e demitir o Pesolano. Nossa, eu tô com raiva agora. Não acho que é isso a solução pro Cruzeiro. E quero que você deixe aqui, então, a sua opinião nos comentários. O que você concorda, né? E o que você tira de proveito nesse início aqui do Cruzeiro. Enfim, pelo menos um dia hoje saí para dar uma volta de manhã, comprei essa taça da Libertadores aqui do Cruzeiro. Tava olhando lá, enfim, como fui numa região aqui em Buenos Aires que tinha muito brasileiro, né? Acaba que tinha demais alguns clubes, mas se você for numas bancas de jornais, os únicos times do Brasil que eu vi até aqui foi realmente o Cruzeiro, o Internacional e o Grêmio, tirando em pontos muito turísticos, que tem mais brasileiro do que argentino, né? Aí sim, vai achar de todos os times, até de um time bem pequeno de Minas Gerais. Mas enfim, tá isso aqui também do Cruzeiro. Essa taça aqui vai fazer parte do estúdio. Esse outro aqui que eu não vou deixar sempre aqui não, mas de Buenos Aires também. Se você quiser ver aqui os bastidores da viagem, fui lá no estádio do Boca Juniors hoje também. Vou deixar aqui pra vocês no meu Instagram. Eu não sei se eu vou deixar, mas só você pesquisar. No Instagram, gustavo.crz, ou Cruzeiro News 21, e lá na bio, né, tem lá o ADM, Gustavo, você já vai ver lá também, já segue nós no Cruzeiro News e também no Gustavo, e o link do Clube KTV para você assistir os jogos aí, ó, sem dor de cabeça, pagando um valor bem mais acessível, tá aqui embaixo na descrição, me salvou aí, depois eu mesmo pagando o serviço do Premier, não funcionando aqui. Valeu, galera!